terceira. A gente sabe que isso não é possível. É como se a camada fosse o degrau da escada para o átomo. Tá? Ele ou vai estar na primeira ou vai estar na segunda. Nunca entre uma e outra. E aqui o espectro eletromagnético. É o espectro de luz, que a gente compara o valor da energia de cada comprimento de onda de luz. E aqui o espectro visível, que é a luz que a gente enxerga, tá? Se a gente pegar aqui para a esquerda, uma quantidade de energia gigante, raios gamas, raios X e ultravioleta, a gente não vai enxergar. E após esse espectro de luz visível, tem o infravermelho, micro-ondas e as ondas de rádio. A gente também não enxerga. Mas o que interessa para a gente aqui é o espectro de luz visível, as luzes que permitem a gente ver todas as coisas, tá? Esse espectro vai ter cada uma coloração. E cada coloração depende da quantidade de energia. Cada valor aqui, ó, se eu pegar do violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, cada um desses valores tem uma quantidade de energia diferente. O daqui para a esquerda tem um maior valor de energia e vai reduzindo a quantidade dela. Aí tem a ver isso com o salto quântico. Quando o elétron volta, ele joga energia fora na forma de luz, ele vai jogar essa luz em alguma coloração aqui específica, tá? E isso serve, por exemplo, para você fazer uma identificação dos elementos. Se eu pegar, por exemplo, um material, uma amostra de um material desconhecido, para eu identificar o que tem nesse material, eu consigo excitar os elétrons desse material e olhar o espectro de luz que eles emitem. Aí, dependendo da forma que cada espectro emite energia, eu consigo identificar que material que é. Porque é como se fosse a nossa identidade, nossa digital, desculpa, nossa digital. Cada pessoa tem uma digital diferente. Cada elemento, cada átomo, melhor, cada elemento químico tem um espectro de luz diferente um dos outros. É como se fosse a digital dele. Tá? O hidrogênio é esse espectro, o hélio é aquele, o neônio é aquele. Tanto que o hélio ele foi descoberto no Sol antes da gente descobrir aqui no planeta Terra. Ah, como assim? A gente foi até o Sol? Não, a gente sabe que a humanidade não foi até o Sol. Mas eles olharam a luz do Sol que vem para a Terra e enxergaram esse espectro aqui nela. Tá? Tanto que o hélio, o nome, esse nome aqui é em homenagem ao deus grego Hélio, que é o deus Sol. Tá? Aí deram esse nome aqui porque ele foi descoberto no Sol. Aí se explica aqui alguns fenômenos, como por exemplo, teste de chamas, que é eu pegar um sal e aquecer ele numa chama, tá? Aí cada sal vai emitir uma coloração diferente, dependendo da energia. Os fogos de artifício são do mesmo jeito, tá? Se eu queimar lá um tipo de fogos, ele vai emitir uma cor, já o outro fogo vai emitir outra, porque tem substâncias diferentes, com elétrons organizados de maneira diferente, com energias diferentes. Aquelas pulseiras de festa e luminol, que é usado em cenas do crime. E a constituição dos átomos? A gente viu que os átomos são feitos de quê? Partículas chamadas próton no núcleo. Esse próton tem carga positiva, um valor positivo. É feito também de elétron, que fica na eletrosfera, ou seja, ao redor desse núcleo. Tá? E aí ele tem carga negativa -1. E também tem um nêutron, que é a partícula que também está no núcleo junto com o próton, segurando ele, para ele não se repelir. Tá? E qual é a carga do nêutron? É carga neutra. Tá? Ele não vai ter carga. Uma informação importante que vocês têm que lembrar também é a massa de cada uma dessas partículas. Tá? Foi descoberto lá no passado que a massa de um próton, olha esse valor aqui, ó, 1,67262192 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. É uma massa muito, mas muito pequena. Será que é legal você trabalhar com essa massa aqui? Um valor tão pequeno assim? Não, não vai ter como você conseguir trabalhar com esse valor. Então, os cientistas, para poder ajudar, para poder facilitar o trabalho, eles transformaram esse valor aqui e padronizaram ele como igual a 1. Tá? Então, uma unidade, esse U vem de unidade, vale 1,67 vezes 10 elevado a menos 24. Tá? Só para facilitar a gente. Então, um próton tem uma unidade de massa. O nêutron tem a mesma massa que o próton, uma unidade de massa.
Já o elétron tem essa massa aqui, ó. Uma unidade dividido por 1836. Você precisa decorar essa massa aqui? Não. Você vai chamar essa massa aqui do elétron de desprezível. Uma massa igual a zero, tá? Vamos considerar para a prova de escola de aprendizes marinheiro, massa do elétron igual a zero. Ele não vai ter massa, mesmo que ele tenha, ele não vai ter massa para a gente aqui, tá? Somente o próton, que é igual a 1, nêutron igual a 1. Agora vamos falar um pouquinho sobre a identificação dos átomos, porque cada átomo ele faz parte de um elemento químico diferente. Aí a gente tem o átomo do elemento ferro, a gente tem o átomo do elemento oxigênio, do elemento hidrogênio, carbono. A gente sabe que existe hoje 118 elementos químicos. Como que a gente vai identificar cada um deles, tá? O elemento químico ele vai ser um conjunto de átomos de um mesmo número atômico. Conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Esse número atômico, ele é a quantidade de prótons que tem dentro do núcleo do átomo. Lembra lá do átomo? Ó? A eletrosfera e aqui no centro vai ter os prótons, os elétrons fora na eletrosfera e os prótons ali dentro. A quantidade de próton que tiver aqui, por exemplo, 1 próton, 2 prótons, 3 prótons, vai identificar o elemento químico como sendo ele de algum, ou melhor, o átomo como pertencendo a algum elemento químico. É igual a nossa identidade, ó, o número de identidade. Cada pessoa no Brasil tem um número de identidade diferente. Cada elemento tem um número atômico diferente. Por exemplo, o ferro aqui, ó, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas o ferro tem número atômico igual a 26. Ou seja, ele tem 26 prótons dentro do núcleo dele, tá? O ferro tem 26 prótons. Qual o número atômico do hidrogênio? Aí está aqui que ele vale 1, ou seja, o hidrogênio só tem 1 próton dentro do núcleo dele. O oxigênio, número atômico igual a 8, então ele tem 8 prótons dentro do núcleo. Esse número 8 identifica o oxigênio, o 26 identifica o ferro, o 1 identifica o nosso hidrogênio aqui, beleza? Então o número atômico, que é dado pela letra Z, vai identificar o elemento químico. E é a quantidade de prótons. Não esqueçam disso, que isso aqui também é muito importante para a prova. Outra forma da gente fazer identificação é a gente fazer uma análise ali do átomo, prestando atenção nas outras partículas, né? Porque o elemento não tem, o átomo não tem apenas o número de prótons, ele também tem outras partículas, como o número de nêutrons. O número de nêutrons também é a quantidade de nêutrons que tem dentro do núcleo dele, e é dado pela letra N. No número de massa de um elemento, ou seja, o quanto vai pesar, qual é a massa daquele elemento químico, daquele átomo. A gente vai simplesmente fazer a soma das partículas que possuem massa. Quais eram elas mesmas? Vamos voltar aqui, ó. O próton tem massa igual a 1, o nêutron tem massa igual a 1 também. O elétron tem massa? Não, vamos considerar como zero. Então você vai simplesmente somar quantos prótons tem com quantos nêutrons tem. Aí você sabe a massa do átomo. Igual aqui, ó. A massa A é igual a Z, lembra? Z é o número atômico, a quantidade de prótons. A igual a Z mais N, o número de nêutrons. Então vamos supor aqui um átomo em que ele tem, dentro do núcleo dele, próton e nêutron. Mas aqui tem 2 prótons e 3 nêutrons. Qual vai ser a massa desse átomo? Aí você vai colocar A, que é a massa, é igual a Z. Quanto vale Z? 2, porque são 2 prótons. Mais N. Quem é N? Número de nêutrons, que vale 3 para esse átomo aqui. Então, a massa desse átomo é 2 mais 3, igual a 5, tá? 5 unidades de massa. A massa desse átomo aqui. Nesse em específico que eu coloquei. Agora, o número de elétrons. Outra informação extremamente importante é você saber o número de elétrons. O número de elétron, para um átomo que não tem carga elétrica, lembra? Os átomos eles são neutros, como eu havia falado lá na parte de modelos atômicos.
Para um átomo neutro, o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons, tem que ser igual ao número de elétrons. Aí nesse átomo que eu tinha desenhado aqui, que ele tinha 2 prótons no núcleo, quantos elétrons ele vai ter então na eletrosfera? Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, então ele vai ter 2 elétrons também, beleza? Então o número de prótons é igual ao número de elétrons para átomos que são neutros. Não esqueçam aí dessa informação. Agora, simbologia de um elemento químico. Como que a gente vai escrever um elemento químico numa folha de papel? Por exemplo, a gente tem o elemento oxigênio, carbono, nitrogênio, enxofre, vários deles. Como que eu escrevo eles? Eu não preciso escrever o nome todo. Se eu quiser, por exemplo, escrever o carbono, eu coloco apenas a letra C, C de carbono. Se eu quiser escrever o oxigênio, só coloco a letra O. Se eu quiser escrever o sódio, coloco o Na. Na de sódio. Ah, como assim? Sódio não tem Na na palavra. No nome sódio não tem Na. Da onde vem esse Na aqui? Esses elementos químicos aqui, na verdade, as letras, as siglas, elas estão do latim, tá? Em relação ao nome do elemento no latim, não é no português, tá? Porque isso aqui é internacional, vai para o mundo inteiro. Então, obviamente, a tabela não vai considerar o nosso português, né? No máximo, iriam considerar o inglês, tá? Mas o que eles consideram, na verdade, é o latim. Sódio em latim é nadium. Aí que vem o Na, tá? Então tem alguns elementos químicos que vocês precisam tomar cuidado e prestar bastante atenção. Quando eu falar deles, tipo, eu acabei de falar que o sódio é Na. Então o que você vai fazer em casa? Você vai começar a decorar, tá? Que o Na é sódio. Eu vou sempre trabalhar aqueles elementos que caem na prova de vocês. Eu não vou ficar falando de elemento que não cai, obviamente. Então preste bastante atenção. Outro aqui